A história começa lá atrás com o clã Otsutsuki, que estava sempre viajando para coletar chakra e informação genética. Como eles faziam isso? Eles plantaram uma árvore divina com todos os elementos necessários para juntar todo o chakra existente. O resultado disso foi um fruto que comprimia toda a energia vital que existe no planeta. A partir do momento que comem o fruto, os membros do clã podem estender a vida infinitamente. Durante muito tempo, os Otsutsukis fizeram esse processo até que um dia tudo mudou. Kaguya Otsutsuki, também conhecida como a princesa do clã, veio para a Terra com o intuito de repetir o ritual que vinha fazendo. Mas dessa vez aconteceu algo diferente. Ela se desentendeu com o companheiro o qual viajou junto e ficou sozinha com a árvore divina recém-plantada, onde seu companheiro, Ishiki Otsutsuki, daria a Kaguya como condição para formar o fruto da árvore divina e consumiria o fruto. Assim, Kaguya Otsutsuki se sacrificando para que Ishiki ficasse mais forte e estendesse a própria vida. No entanto, Kaguya traiu Ishiki e deixou ele beirando a morte. Ishiki sobrevive após se diminuir e tomar controle do corpo de um monge. Com isso, Ishiki fica anos e milênios dentro desse monge tentando sua volta. Com isso, Kaguya pôde dar início no seu plano sozinha, sem que Ishiki interferisse ela. O lugar que estava localizada a árvore divina começou a consumir e ressecar tudo que estava próximo, consumindo até mesmo pessoas que se aproximavam, pois estavam curiosas para saber o que era aquilo. Porém, grande parte dos humanos acreditavam que a árvore divina se tratava de algo milagroso. Afinal, eles nem sequer conheciam o que eram os conceitos de chakra. Consequentemente, não suspeitavam quem Kaguya era. Inclusive, a princesa dos Otsutsukis viveu tanto tempo na Terra ao ponto de se relacionar com o humano e ter 2 filhos com ele, sendo estes filhos Hamura e Hagoromo Otsutsuki, ambos que possuem papel fundamental na história do mundo ninja. E chegou então o dia. A árvore divina estava pronta e o fruto de chakra poderia ser consumido. Depois que se alimentou dele, uma quantidade imensa de poder foi pro corpo de Kaguya Otsutsuki. Toda essa quantidade estava comprimida dentro do corpo de Kaguya. Em seguida, ela decidiu criar o Tsukuyomi Infinito, pois acreditava que essa era a única maneira de trazer a paz pro mundo. Sendo assim, os humanos foram colocados em um sono profundo, no qual tudo o que idealizavam se tornava real. Enquanto eram mantidos nessa ilusão, todos os poderes eram absorvidos. Com isso, houve um choque de ideais entre Kaguya e os filhos dela, que eram os únicos que poderiam fazer algo em relação a essa situação. A divergência de opiniões fez com que a princesa despertasse o Jubi, também conhecido como 10 Caudas, uma criatura enorme e muito poderosa. A árvore divina se tornou um ser tão indestrutível que era praticamente impossível de ser vencido. Sendo assim, Hamura e Hagoromo, que tinham herdado a habilidade da mãe e do clã, decidiram realizar o Shibaku Tensei, um jutsu de selamento muito poderoso que prenderia Kaguya e todos os poderes dela em uma rocha imensa que se tornou a lua. A princesa foi coberta com muitas pedras, até o momento em que não conseguisse se mexer. Com isso, a lua, que é tão imensa, foi criada. Mas isso não seria o suficiente, e era necessário que alguém controlasse essa quantidade imensa de poder e de chakra. Dessa forma, Hagoromo foi escolhido para essa missão, pois além de ter uma mente extremamente equilibrada e possuir a melhor capacidade em dominar o chakra, visto que ele é uma mistura entre humano e Otsutsuki, ele teve que seguir essa missão. Em relação ao 10 Caudas, sobrou apenas a casca. E antes de ser selada, Kaguya criou um pequeno remanescente da sua vontade, como um último ato de existência dela, que mais tarde descobrimos que se tratava de Zetsu. Bom, como garantia de que o Jubi não sairia e que o poder maligno da sua mãe não seria liberado novamente, Hamura decidiu morar na lua para cuidar de tudo. E assim vieram os herdeiros descendentes dele, os Hyuga. Mas calma, que isso é bem mais pra frente da história, que vai ser mais explicado. Dessa forma, Hagoromo decidiu ficar na Terra. Ele ansiava profundamente que a humanidade tivesse um futuro mais pacífico. Claro que ainda existia muitos que apoiavam Kaguya, que se autodenominou de clã Kaguya. Mas isso não fez que o sábio dos 6 caminhos desacreditasse que existiam outros caminhos para alcançar a paz, bem diferente da mãe dele. Sendo assim, ele compartilhou com todos a capacidade de usar chakra, dentre outras habilidades. Sendo assim, Hagoromo se tornou o pai do mundo ninja, do ninjutsu. As pessoas se entenderam de um jeito mais fácil durante muito tempo. Inclusive, o sábio dos 6 caminhos
escreveu em placas alguns ensinamentos feitos por ele mesmo, para serem passados de geração a geração. E assim como sua mãe, Kaguya, Hagoromo viveu durante muito tempo na Terra e teve 2 filhos, Ashura e Indra, um sendo simbolizado com o Sol e o outro com a Lua. Os 2 irmãos eram bastante diferentes um do outro. Enquanto Indra era extremamente poderoso, com muito talento no quesito de chakra e nos poderes oculares, herdando o poder dos olhos de Hagoromo, Ashura já era mais zen e acreditava que as boas práticas e bons costumes poderiam formar alianças, e em consequência o bem e a paz sempre venceria. Lembrando que é dele também que se originam todos os jutsus corporais, além das Kekkei Genkais que possuem poderes corporais. Em seguida, Hagoromo decidiu dividir o poderoso chakra dele em 9 partes, criando assim as bijus. Elas eram seres neutros feitos sem nenhuma maldade, e antes de soltar as bestas para viverem como quiserem, pois todas foram espalhadas pela terra, ele as advertiu que um dia alguém tentaria usá-las para trazer o mal, mas para não se preocuparem, afinal uma pessoa os guiaria pelo caminho certo. Bom, você já deve imaginar quem essa pessoa seria. No leito de morte, Hagoromo disse que Hamura, um dos filhos dele, seria responsável por cuidar de tudo que ele havia deixado. Indra não ficou nada feliz com a decisão do pai, inclusive é a partir daí que entra a primeira influência de Zetsu. Ele convenceu o garoto a lutar contra o próprio irmão, que se tornou praticamente uma guerra eterna de irmãos e de reencarnações. Mas não é só isso, o remanescente de Kaguya também alterou as tábuas que continuou os ensinamentos do sábio dos 6 caminhos, o que gerou grandes conflitos dali pra frente, pois os ensinamentos de Hagoromo foram mudados por Zetsu. Pela lógica de Hagoromo, o poder era para ser usado somente com o intuito de trazer a paz e mantê-la assim, e não para desenvolver habilidades de luta, que poderiam ser destrutivas. E foi isso que originou o ninjutsu. E o mesmo aconteceu com os filhos de Hamura. Eles não entenderam a mensagem direito que o pai havia deixado e estavam lutando uns contra os outros até chegarem à extinção. No momento que Ashura e Indra morreram, as vontades dele foram herdadas pelas gerações. Ou seja, eles reencarnaram e travaram lutas entre as reencarnações até que chegaram em 2 nomes bastante conhecidos por nós, Hashirama e Madara. 80 anos antes da geração de Naruto, o mundo foi dividido entre clãs, cada qual com habilidades, poderes, segredos e táticas de combate próprios. Lembrando que nessa época ainda não existiam aldeias ou vilas definidas. Nessa época também não existia alianças, pois o mundo vivia em guerra, praticamente só isto. Inclusive, diversos adolescentes já eram ninjas, preparados para combater e defender o próprio clã. Além disso, as bijus também estavam sendo usadas como ferramentas, como armas de combate, no intuito de ganhar as batalhas. Porém, vocês devem lembrar que nem todo mundo conseguia dominar as bestas com caudas. Pois bem, aí entra o clã Senju e o clã Uchiha. Enquanto acontecia uma grande guerra, Hashirama e Madara se conheceram e ambos eram apenas crianças e de clãs diferentes, mas não sabiam disso. Além disso, os dois não faziam ideia de que também eram reencarnações de Ashura e de Indra, onde Hashirama era a reencarnação de Ashura e Madara a reencarnação de Indra. Então, o destino deles estava selado, onde os dois iriam enfrentar um ao outro algum dia. Bom, eles se tornaram melhores amigos e sempre encontravam no intuito de competirem em alguma coisa, principalmente em jogar pedras no rio. Visto que esse sentimento de competição sempre esteve presente, tanto em Madara quanto em Hashirama, eles treinavam muito duro e se tornaram shinobis extremamente poderosos anos à frente. Mas não era só isso que predominava na amizade deles. Os dois compartilhavam os mesmos ideais, pois estavam cansados de tantas guerras, até que chegaram à conclusão de que para a paz reinar era preciso formar uma aliança. Na cabeça de ambos, essa aliança seria uma aldeia, onde todos poderiam viver em paz e sem se preocupar com os combates. Um dia, os pais de Hashirama e de Madara descobriram que os dois se encontravam e decidiram se aproveitar disso para conseguir capturar os inimigos e acabarem com eles. Inclusive, neste dia, os garotos se viram de novo, mas dessa vez para romper o vínculo por conta da rivalidade entre os clãs. A dor foi tão grande que Madara despertou o primeiro Tomoe do Sharingan dele, e a partir dali, infelizmente, eles só se esbarravam em combate.
As lutas foram ficando frequentes e ambos cresceram nas hierarquias dos respectivos clãs, até se tornarem líderes dos clãs. Enquanto Hashirama era considerado o shinobi mais poderoso na época, devido às habilidades naturais que tinha, Madara também conseguiu se desenvolver bastante ao ponto de ter o controle total dos olhos que tinha, inclusive dominando por completo o Mangekyo Sharingan. Porém, as batalhas excessivas acabaram, que duravam dias e dias, e essas batalhas acabaram deixando o Uchiha sem a visão, e o Senju ainda insistia nesse acordo de paz que os dois sempre sonharam. Mas à medida que o tempo ia passando, essa possibilidade parecia ficar mais distante. Tobirama Senju, irmão mais novo de Hashirama, detestava o clã rival. Um dia, atingiu gravemente Izuna Uchiha, que era o irmão mais novo de Madara, e foram noites deitado até que infelizmente Izuna faleceu. E antes de partir, Madara acabou ficando com o olho do irmão para recuperar a visão, despertando assim o Mangekyo Sharingan eterno. Bom, existem duas versões sobre essa parte da história. A primeira seria que ele teria roubado os olhos de Izuna. A segunda seria que o próprio irmão teria falado para que Madara ficasse com o Sharingan dele. Bom, em qual você acredita? Lembrando que o antigo líder do clã Uchiha sempre foi uma pessoa ambiciosa e tinha esse anseio por poderes. Bom, voltando para a história, com os novos olhos, Madara pôde novamente voltar a lutar, o que deixou Tobirama com uma raiva imensa. Mas Hashirama era bastante insistente e sempre voltava para a ideia da aliança. Entretanto, com a morte do irmão, Uchiha estava bastante resistente, até certo ponto, visto que ele sugeriu que se o líder do clã Senju realmente quisesse realizar o sonho de que os dois sempre tiveram, ele precisaria acabar com Tobirama, como uma forma de vingar a morte de Izuna e ambos ficarem quites. Mas ao invés disso, Hashirama acabou se oferecendo para ir no lugar de Tobirama, o que deixou Madara muito surpreso, e sendo assim, depois de muita resistência, Uchiha decidiu selar a paz e formar uma aliança com o velho amigo. Juntos, começaram a ter uma ótima convivência, integrando o País do Fogo e criando a Vila da Folha. Inclusive, os outros países começaram a imitar o que os dois estavam fazendo e também formarem aliança e se tornarem países divididos em aldeias. Vamos dizer que Konoha foi um exemplo para o mundo todo e para os clãs. Durante muito tempo, com diversas ideias e estratégias, a paz reinou entre todos os clãs e entre todas as aldeias. Cada uma das aldeias tinha um líder, e o País do Fogo era conhecido como Hokage. Inicialmente, Hashirama queria que Madara fosse o líder, afinal, eles fundaram a aldeia juntos e foi Uchiha quem nomeou o lugar. Porém, a maioria das pessoas não achava que poderia confiar nele, e entre elas estava Tobirama Senju. Rapidamente, Madara percebeu o que estava acontecendo e se sentiu bastante rejeitado. E no fim das contas, o escolhido para ocupar o cargo foi Hashirama Senju. Quase sempre, o primeiro Hokage se reunia com os líderes de outras aldeias, os Kages, para discutir algumas questões. Inclusive, foi ele que ofereceu aliança entre as vilas. Hashirama estava bem feliz com tudo que estava acontecendo, afinal, o sonho dele de selar a paz no mundo ninja se concretizou. No tempo do governo dele, os conflitos diminuíram bastante, mas nada que é bom dura muito tempo, né? Nesse mesmo período, algumas aldeias começaram a usar o poder das bijus para formar os Jinchurikis, pessoas que tinham as bestas seladas dentro dos próprios corpos para usar os chakras das bijus para confrontar e usar o poder imenso para causar destruição e sobrepor o poder entre as vilas. Poucas pessoas conseguiram dominá-las, principalmente Kyuubi, conhecida como a raposa de 9 caudas. Mas com o passar do tempo, o poder das bijus foi sendo usado corretamente pelos Jinchurikis e as aldeias voltaram a se atacar. E os motivos eram sempre os mesmos: conflitos de interesses, recursos naturais e domínio territorial. E ao perceber isso, Madara achou que ele e Hashirama tinham fracassado. Sendo assim, foi atrás de outras alternativas para tentar reverter a situação. Depois que encontrou as tábuas de Haguro Mochizuki, ele começou a mudar de ideia, pois além delas terem sido alteradas, Uchiha estava sendo manipulado por Zetsu. Mesmo sem saber da história de Kaguya, convenceu a si mesmo que deveria criar o Tsukuyomi infinito e aprisionar todas as pessoas em um sonho para que assim elas vivessem em um mundo de paz. Ao seguir os próprios ideais e desconfiando do governo de Konoha com um plano totalmente diferente do inicial, decidiu abandonar a terra natal, e lembrando que nenhum Uchiha o seguiu, pois ninguém pensava da mesma forma que ele. De aldeia em aldeia, Madara começou com a busca pelos bijus, até que ele encontrou Kyuubi. Depois que usou o Sharingan para dominar a 9 caudas, Uchiha decidiu ir até Konoha para destruir a aldeia. Inclusive, ele tinha um plano: enfrentar Hashirama até
até a morte. No início, Madara estava controlando Kyuubi com os olhos e a cobriu com Susanoo, formando uma armadura imensa na Biju. Mas vale lembrar que ele não era Jinchuriki da besta. Sendo assim, não conseguia manter a 9 caudas por muito tempo e não tinha tanto controle, pois tinha colocado a Biju em um genjutsu. Só que Hashirama tem um poder além disso e conseguiu dominar a Biju. Depois, a batalha seguiu entre os dois e foi tão longa que uma hora o chakra de ambos simplesmente esgotou e eles ficaram apenas em golpes e taijutsu. Mas o resultado todos nós sabemos que é Hashirama vencendo a luta, pois seus poderes com o modo sábio e estilo madeira, invocando uma estátua gigantesca com 1000 mãos, sobressaiu sobre Kurama, Susanoo, Madara e Mangekyo Sharingan. Em um dado momento, Madara acabou mordendo o rival e absorvendo um pouco de DNA dele. Muitos acharam que o Uchiha tinha morrido ali, mas na verdade ele usou Izanagi como uma forma de evitar a morte. Com isso, ele usou as células do antigo amigo que estavam no corpo dele para se regenerar de uma forma muito rápida. Isso fez com que ele sobrevivesse durante muitos anos e antes de morrer de fato, conseguiu despertar o Rinnegan e percebeu que havia algo na lua e o invocou, que depois descobrimos que era a casca de Jubi. Em seguida, Uchiha usou a casca para cultivar mais células de Hashirama e assim nasceram os Zetsus brancos. Mesmo sem saber como realizava o plano do Tsukuyomi infinito, Madara formou um exército de Zetsus brancos e começou a busca pelas Bijus. No tempo em que Madara estava escondido, tiveram muitos acontecimentos além de muitas guerras, onde Hashirama morreu e no lugar dele, Tobirama assumiu o posto de Hokage. E muitas coisas foram criadas no cargo de Hokage de Tobirama, entre jutsus diversos criados pelo Tobirama, como Clones das Sombras, bastante utilizado pelo protagonista, o Edo Tensei. Além disso, o segundo Hokage também criou a Polícia Militar de Konoha e deu esse papel para os Uchihas. Muitos acreditam que era uma forma de selar a paz entre o clã Uchiha com a vila, mas na verdade era um truque para vigiar o clã Uchiha mais de perto, manter eles sob controle e afastar o clã dos interesses políticos da vila. Além disso, Tobirama criou os exames Chunin, a Anbu e muitos dos avanços vieram do governo dele. Em um dado momento da história, Tobirama acabou se sacrificando em uma missão, mas antes de partir, passou o posto de Hokage para Hiruzen Sarutobi. Mas aí entrou outro vilão na história, Danzo Shimura. Na época, ele invejava o amigo por ter se tornado Hokage, e assim passou a criar uma revolução interna. Além de fazer parte do conselho, ele também estava à frente da Anbu. Sem Hiruzen saber, Danzo chamava órfãos de diversos lugares diferentes para servir ao esquadrão de caçadores para seguir as ordens dele. O clã Uchiha já era um motivo de desconfiança do governo anterior e nunca conseguiram chegar ao posto de Hokage ou assuntos internos da aldeia. Dessa forma, o clã Uchiha começou a organizar uma rebelião. Com isso, Danzo Shimura convenceu os conselheiros e o terceiro Hokage de que o clã Uchiha deveria ser exterminado. Enquanto isso, Hiruzen, além de Hokage, também foi responsável por treinar grandes ninjas, que mais tarde foram conhecidos como os 3 Senins lendários, sendo eles Jiraiya, Tsunade e Orochimaru. Cada um deles tinha uma personalidade diferente, que acabou influenciando nos caminhos que trilharam ao longo da trama. Jiraiya sempre foi impulsivo e esforçado. Por conta disso, acabava se dando muito mal ao executar jutsus, ao ponto de acabar no Monte Myoboku, o Monte dos Sapos. Mas isso foi bom, pois acabou passando por um treinamento com eles, aperfeiçoando as técnicas dele. Um dia, o mestre dos sapos afirmou que um dos alunos dele seria a criança da profecia. Desde esse dia, Jiraiya começou em busca dessa criança da profecia. Já Orochimaru sempre foi muito quieto e um dos melhores alunos de Hiruzen, mas após a morte dos pais, acabou mudando totalmente de personalidade e se envolveu com jutsus proibidos e até desertou de Konoha. Ninguém sabe ao certo quais foram as motivações dele. E por fim, Tsunade, que sempre foi uma ótima ninja e bastante durona, porém acabou mudando um pouco depois de perder o irmão, inclusive sugeriu que sempre tivessem equipes médicas para socorrer aqueles que estavam em apuros devido à morte do irmão. Nesse meio tempo, conheceu Dan, que era o grande amor da vida dela. Infelizmente, com mais uma guerra, Dan acabou morrendo, o que mexeu ainda mais com Tsunade. Mas ela não teve muito tempo para chorar, pois foi convocada, junto com os antigos companheiros de equipe na época, para enfrentar uma grande ameaça, um grande adversário na guerra, que seria Hanzo da Salamandra. O inimigo ficou impressionado com o talento dos 3, que acabou os deixando vivos, e claro, os nomeando como 3 Senins lendários. Nessa mesma época, o
pai de Kakashi, Sakumo Hatake, começou a ser conhecido como Canino Branco de Konoha, ganhando fama notória no mundo ninja. Enquanto os Sanins voltavam para Konoha, encontraram no caminho 3 órfãos de guerra, Yahiko, Konan e Nagato. Antes de falar mais sobre eles, precisamos voltar para Madara Uchiha. Bom, enquanto acontecia a Segunda Guerra Mundial Ninja, ele estava ficando muito velho e precisava viver mais alguns anos para viver o Tsukuyomi infinito e ver ele acontecer. Sendo assim, foi atrás de alguém para cuidar dos olhos dele e herdarem seu Rinnegan. E essa pessoa, no futuro, além de reunir as bijus, também iria reviver o Madara. Zetsu concordava com o plano de Madara, afinal era meio caminho andado para trazer Kaguya de volta. Com isso, Zetsu implementou os olhos em uma criança que mais tarde descobrimos que era Nagato Uzumaki. Não seria qualquer pessoa que aguentaria os olhos tão poderosos, e a escolha foi justamente pelo garoto ser Uzumaki, conhecido por ter uma grande reserva de chakra. Agora, com as duas partes unidas, esperou que Nagato crescesse para assim começar a colocar tudo em prática. Lembrando que a aldeia em que o garoto vivia, no caso Amegakuri, ficava em meio a outras nações, e por isso era bastante afetada pelas guerras, com muita pobreza e também com muita fome. No passado, o ninja de Konoha acabou matando os pais de Nagato sem querer, na frente do garoto. Dessa forma, ele usou a primeira vez o Rinnegan e acabou matando o Shinobi. Após ter se tornado órfão, Nagato começou a vagar pela aldeia em busca de comida para sobreviver. Neste meio tempo, conheceu outras 2 crianças que também eram órfãs, Konan e Yahiko. Juntos, os 3 formaram um trio para a sobrevivência. Em um determinado momento, acabaram no meio do fogo cruzado entre os 3 Senins lendários e Hanzo da Salamandra. Apesar de não ter machucado nenhuma das crianças, infelizmente esse confronto acabou matando o cachorrinho que acompanhou Nagato durante todo aquele tempo. Com isso, depois que o confronto acabou, os 3 foram até os Senins lendários para pedir ajuda. E é nesse momento que Jiraiya olha para Nagato e percebe o Rinnegan nos olhos do garoto, olhando para o garoto e acreditando que ele poderia ser a criança da profecia. Com isso, o Sannin logo associou que Nagato tinha muito futuro e decidiu criar as crianças como alunos dele. Depois de alguns anos de treinamento, ao ver que todos conseguiram se virar sozinhos, Jiraiya decidiu voltar para Konoha e lá também acabou se tornando professor de outra equipe. E adivinha quem era um desses alunos? Minato Namikaze, o pai do protagonista. Enquanto isso, Mito Uzumaki estava já bastante velha e precisava de uma substituta para carregar a raposa de 9 caudas junto de si. Mas ela não queria qualquer pessoa para ocupar o cargo. Por isso, escolheu ninguém mais e ninguém menos que Kushina Uzumaki. Ambas eram do mesmo clã, mas Kushina ainda vivia na Vila dos Redemoinhos. Então foi trazida por alguns ninjas de Konoha para desempenhar esse papel de receptáculo da Biju. Infelizmente, após a menina deixar a aldeia, o clã foi exterminado por outras nações, pois todos temiam os Uzumakis por serem ninjas extremamente poderosos e especialistas em jutsus de selamento. Sendo assim, Kushina se tornou a segunda Jinchuriki de Kurama e se manteve como cidadã de Konoha. Durante muito tempo, sofreu bullying por ter cabelos vermelhos, mas não pense que ela levou o desaforo não, viu? Sempre enfrentava aqueles que ousavam se meter no caminho dela. Além disso, a menina sempre ressaltava que tinha o sonho de se tornar Hokage um dia, a primeira Hokage mulher. Nesse meio tempo, conheceu Minato, pois ambos eram da mesma turma da Academia Ninja e compartilhavam os mesmos ideais. Por mais que não demonstrasse, o garoto a entendia muito bem. Bom, e se você tá gostando até agora, dá uma moral fortalecendo com like, pois esse vídeo está dando bastante trabalho. Deu bastante trabalho para resumir, para gravar e para editar. Mas calma que o vídeo não acabou. Vamos continuar. Em uma noite, Kushina foi sequestrada por ninjas de outra aldeia, pois eles queriam roubar o chakra de Kurama. No caminho, ela deixava fios do próprio cabelo na esperança de que alguém aparecesse para salvá-la. E foi exatamente isso que aconteceu. Minato enfrentou todos os shinobis que a levaram e depois a resgatou. Depois, ele ressaltou o quanto gostava dos cabelos dela, que eram tão criticados por todos. E o resto é história de romance e que formaram um belo casal. Ambos cresceram e se tornaram ninjas espetaculares, principalmente Minato, que ficou conhecido como Relâmpago Amarelo de Konoha devido à velocidade dele na hora das batalhas. Além disso, ele também se tornou o professor do time 7 e tinha como os alunos Obito Uchiha, Hinohara e Kakashi Hatake.
Nessa época também fomos apresentados a Maitugai, um ninja que não tinha poderes especiais, mas treinava o dobro para se destacar entre os demais. Afinal, o trabalho duro também pode vencer o dom natural. O time 7 era bastante unido e cada um tinha um jeito, enquanto o Obito sempre foi alegre e focado no objetivo de se tornar Hokage. Kakashi era bem distante devido à morte do pai dele. Sendo assim, preferia apenas focar em se tornar um excepcional shinobi e seguir as regras com bastante disciplina. Com isso, deixava claro que se fosse preciso deixar os amigos de lado para completar a missão, ele faria. Bom, vimos que isso mudou logo depois. Já Rin era intermédio entre eles, além de ser a ninja médica do grupo com ótimas habilidades e uma pessoa alta astral. Durante esse tempo, começou a terceira guerra ninja e o time 7 sempre recebia muitas missões. Kakashi sempre se destacou por conta das habilidades que tinha e com isso acabou recebendo presentes do sensei e da Rin. Já Obito, por sentir certa inveja, não fez o mesmo. Minato, percebendo isso, sempre aconselhava os alunos a trabalharem em equipe, que assim teriam mais sucesso em missões. Com isso, acabaram recebendo a missão de destruir uma ponte, que seria o ponto-chave para o fim da guerra. Kakashi queria continuar com o plano, mas tudo mudou depois que a Rin foi sequestrada. Enquanto Kakashi queria dar continuidade à missão, Obito queria salvar a companheira de equipe, e ambos entraram em conflito e começaram a seguir caminhos diferentes, até que o Uchiha solta a seguinte frase: aqueles ninjas que não seguem as regras são iguais a lixo, mas aqueles que abandonam seus amigos são piores que lixo. Olha, se você vai tirar alguma lição, alguma palavra, alguma frase de todo o universo de Naruto, essa é uma das mais marcantes e um dos melhores conselhos. Comovido pelas palavras do amigo, os dois partem para resgatar Rin, mas não da maneira que você pensa. Obito foi na frente e no meio da batalha acabou despertando o Sharingan, porém estava prestes a ser morto até que Kakashi apareceu para ajudá-lo. Mas infelizmente aconteceu uma tragédia. Uma chuva de pedras caiu em cima de Obito, esmagando completamente metade do corpo dele. Por achar que morreria ali, Obito decidiu dar um olho dele para Kakashi, pedindo que Rin fizesse um implante enquanto tinha tempo. De acordo com o próprio Uchiha, esse seria o presente pro amigo, aquele presente que ele não havia dado após a promoção de Kakashi para Jonin. Os dois não conseguiram retirar o corpo do amigo a tempo e também estavam sem opções para se livrar dos amigos. Sendo assim, Kakashi decidiu usar a kunai que Minato tinha dado para ele, que era um teletransporte que fez o sensei reencontrar os alunos. Mas aí vem o plot twist. Obito na verdade não estava morto e foi resgatado por Zetsu. Enquanto isso, Kakashi se tornava cada vez mais forte e agora tinha o Sharingan do antigo companheiro de equipe. Desde a morte do amigo, ele jurou a si mesmo que nunca mais deixaria alguém para trás nas missões e também foi aprimorando as habilidades. Inclusive, nessa mesma época, criou um jutsu muito conhecido por todos nós chamado Chidori. Além disso, naquele período, Sasori, o ninja no Kenin, se desertou da Vila da Areia e assassinou o terceiro Hokage e transformou ele em uma marionete. Itachi Uchiha vivenciou todos os acontecimentos da terceira grande guerra ninja, vendo muitos conhecidos e até mesmo membros do clã Uchiha morrerem, gerando um trauma muito grande. Maitudai, para proteger o filho, abriu os 8 portões internos e derrotou. Acabou com 4 dos 7 espadachins da névoa, mas infelizmente acabou falecendo durante o processo. Com isso, Maitugai ficou mais obcecado com treinos, ao ponto de querer um dia ser nomeado o ninja mais forte. Com o fim da terceira guerra ninja, todas as 5 grandes nações se reuniram para renovar o acordo de paz, que inclusive essa foi a única exigência de Hiruzen Sarutobi perante os países perdedores. Todos os membros do conselho ficaram revoltados e decidiram que estava na hora de nomear outra pessoa para o cargo de Hokage. E quem foi o escolhido? Ele mesmo, Minato Namikaze. Entretanto, não foi algo que agradou a todos. Depois de escolher um quarto Hokage, o clã Uchiha começou a se movimentar para realizar o tal golpe de estado que estavam arquitetando há tanto tempo. Ao mesmo tempo, Orochimaru não ficou nada feliz com isso, afinal, ele queria ter sido nomeado para o cargo. Sendo assim, intensificou ainda mais os experimentos que estava fazendo, além de ter se aprofundado nos estudos com relação à longevidade, à imortalidade e à ressurreição. E assim, foi espalhando a marca da maldição por diversos ninjas, principalmente aqueles que o serviam. Dessa forma, o Sannin poderia usar o corpo da pessoa caso estivesse impossibilitado ou à beira da morte. E digo mais,
mais, Orochimaru roubou o túmulo dos primeiro Hokage e do segundo Hokage para realizar alguns procedimentos, principalmente com as células de Hashirama. No meio disso tudo surgiu uma criança, que mais tarde conhecemos como Yamato, devido aos experimentos que Orochimaru fez com 60 crianças, que apenas uma delas sobreviveu, no caso Yamato. Lembrando que esses experimentos só eram possíveis porque Danzo estava por trás disso tudo, escondendo tudo, a fim de que não descobrissem nada. Com isso, ele também se beneficiou das células de Hashirama, conseguindo controlar um número grande de Sharingans. Porém, os planos do Sannin acabaram sendo descobertos pelo terceiro Hokage, que foi confrontá-lo diretamente. No local, Hiruzen não consegue acabar com o ex-aluno, que acabou indo embora de Konoha, levando o aprendiz Kabuto junto dele. Jiraiya tentou impedir o amigo de fazer isso, mas foi em vão. Ao longo dos anos, Orochimaru e Kabuto abriram vários laboratórios pelo mundo ninja, realizando diversos procedimentos em cada um deles. Além disso, criaram a Vila Oculta do Som e continuaram procurando por receptáculos, a fim de que fossem corpos futuros do Sannin. Porém, eles decidiram que o melhor seria o corpo de um Uchiha, e aí o Orochimaru se torna um membro da Akatsuki. Mas antes de falarmos da organização, precisamos voltar um pouco no tempo. Lembra que eu disse que Obito estava vivo e foi resgatado por Zetsu? Pois bem, ele levou o garoto para Madara, que inclusive achou que tudo era algo divino, pois nada melhor do que alguém do mesmo clã para realizar o plano da lua. Primeiro, Madara regenerou a parte do corpo do Obito que tinha sido esmagada, graças às células de Hashirama e os experimentos que o próprio Uchiha tinha feito ao longo de todos esses anos que ele estava escondido na caverna. Depois, ele tentou conversar com Obito a segui-lo, mas o menino foi contra e resolveu fugir. Ao sair do esconderijo de Madara, a primeira cena que Obito vê é a de Kakashi acabando com a Rin com um golpe certeiro no peito dela. Isso mexeu bastante com o garoto, que, tomado pelo ódio, decidiu cooperar com o plano que havia sido falado. E mais, a morte de Rin foi algo tão marcante que os dois despertaram o Mangekyo Sharingan. Só que eu devo lembrar a vocês que tudo isso foi uma manipulação de Madara Uchiha, com o intuito de que o Obito colaborasse com tudo. E para dar continuidade ao plano, ele foi em busca de Nagato para que mais tarde Uzumaki fosse a chave para a ressurreição de Madara. Inclusive, isso foi dito anteriormente no vídeo, mas eu estou aqui reforçando. E também vou reforçar para dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal. Bom, sendo assim, o legado de Madara estava feito, já que não era mais um ninja, e Obito também não queria ser reconhecido pelos membros da aldeia em que vivia, resolveu adotar o nome do ancestral. Enquanto isso, Yahiko, Konan e Nagato fundaram um grupo que tinha como intuito trazer a paz mundial. E o nome, bom, você conhece bem, Akatsuki. A cada dia que passava, a organização ganhava muitos seguidores, e isso começou a incomodar algumas pessoas, incluindo Hanzo da Salamandra. Para acabar com Akatsuki, Hanzo decidiu armar uma emboscada junto com Danzo e sequestraram Konan. Quando Yahiko e Nagato foram buscá-lo, o líder de Amegakure se dirigiu a Nagato e disse que em troca do garoto, ele deveria acabar com o amigo que estava ao lado. Com a kunai na mão, Uzumaki negou a ter que escolher entre os dois, mas quando deu por si, o Yahiko tinha se jogado na frente dele e tirou a própria vida. Mas as últimas palavras, o fundador da Akatsuki pediu para que ele e Konan continuassem com o sonho de trazer a paz para o mundo ninja. A morte de Yahiko fez Nagato despertar o Rinnegan, acabando com todos que estavam ali, com exceção de Konan e Hanzo, que conseguiu fugir usando o teletransporte. Posteriormente, Nagato usou o corpo do amigo através do Gedomazo e transformou em um caminho de Pen, que agora seria o pseudônimo dele. Após acabar com Hanzo, se tornou o líder de Amegakure e também da Akatsuki, que continuava com o objetivo de trazer a paz, mas agora através da dor. Logo depois, eles fizeram contato com Obito, que iria ficar apenas observando o grupo de perto. Com isso, o Pen, com a ajuda de Konan, Tobi e Zetsu, começaram a recrutar ninjas renegados para se juntar a eles. O número de membros foi crescendo e logo se tornaram uma organização cheia de mercenários. Inclusive, as nações que queriam vencer guerras poderiam contratar serviços da Akatsuki. Lembrando que todos ali tinham os próprios objetivos, mas o maior deles era capturar todas as bijus para controlar as guerras e trazer a paz, da maneira que eles imaginavam. Por mais que parecesse que o grupo fosse liderado por Pen, na verdade não era, pois aquilo tudo não passava de uma manipulação de Obito para conseguir as bestas com caudas e dar início ao plano da lua e reviver Madara. Mas até mesmo o próprio Uchiha estava sendo usado por Zetsu. Afinal de contas, tudo isso era para trazer a Kaguya Otsutsuki de volta. Sendo assim, eles decidiram que a primeira biju que seria caçada era a 9 caudas. Na época, Kushina estava grávida e isso fazia com
que o selo em que guardava a besta estivesse bem mais frágil. Por isso, Obito decidiu no dia do parto invadir Konoha para liberar a raposa. Após uma breve luta com o Sensen dele, conseguiu alcançar o objetivo e a partir daqui, Nove Caudas começou a atacar tudo o que via pela frente e como consequência, destruir Konoha. Enquanto isso, o quarto Hokage tinha que conter a Biju, além de enfrentar Obito e salvar Kushina, que devido à extração da besta, estava morrendo. Com pouco tempo para pensar, acabou tomando uma decisão muito séria, que era selar a raposa dentro de Naruto. Apesar de ser um recém-nascido, Minato sabia que o filho resistiria por ser um Uzumaki igual à mãe. Infelizmente, depois do jutsu de selamento, Minato e Kushina acabaram morrendo. Além deles, diversas outras pessoas também perderam a vida, como os pais de Iruka Umino e a esposa de Hiruzen, que inclusive precisou voltar ao posto de Hokage após a morte de Minato Namikaze e ficou por bastante tempo. E para manter a segurança de Naruto, o conselho de Konoha decidiu ocultar que o garoto era Jinchuriki de Kurama como uma forma de evitar possíveis novos ataques à aldeia da Folha. E também teve o sobrenome do seu pai ocultado, usando o sobrenome da mãe, assim para manter a segurança do protagonista. Além disso, a liderança de Konoha, assim como diversos cidadãos da vila, estavam desconfiados dos Uchihas. Afinal, quem atacou a aldeia tinha um Sharingan e os únicos membros do clã que estavam vivos moravam ali. Por conta disso, começou uma movimentação para que eliminasse completamente o clã. Na época, havia uma criança que pertencia aos Uchihas que chamava bastante atenção devido às habilidades extremamente altas para a idade dele, sendo considerado até um prodígio. Bom, estamos falando de Itachi. Itachi sempre se destacou na Academia Ninja com excelentes notas e missões bem-sucedidas. Também estava treinando com o melhor amigo dele, Shisui Uchiha, que também era um Uchiha e uma grande promessa. Não demorou para que o garoto chamasse a atenção de Danzo, que arquitetou diversas situações no intuito de colocar o prodígio do clã sob os olhos dele. Assim, Konoha teria um espião dentro do clã Uchiha para saber se realmente estava planejando um golpe de estado. E aí veio pressão de ambos os lados. Tanto dos Uchihas como o restante de Konoha queriam informações secretas um dos outros. Nesse meio tempo, Itachi perdeu o companheiro de equipe, que foi morto, gerando um dos primeiros traumas dele. E durante muitos anos, o prodígio do clã tentou convencer o clã Uchiha que o golpe de estado não era uma boa ideia, alegando que o conflito se intensificou e que provavelmente uma nova guerra iria surgir com muitas mortes pelo caminho. Infelizmente, ninguém deu ouvidos ao garoto e quiseram perseguir com a ideia. Nessa época, Danzo já havia arrancado o olho de Shisui, que continha um jutsu muito poderoso chamado Koto Amatsukami, um genjutsu que permite o usuário entrar na mente do oponente e manipulá-la, dando falsas experiências e fazendo parecer com que a pessoa estivesse fazendo tudo por livre e espontânea vontade. A ideia de Shisui era justamente usar isso para impedir que o golpe de estado acontecesse. Infelizmente, depois de ter um dos olhos arrancados, ele deu o olho para Itachi e pediu para que o amigo impedisse que a guerra acontecesse. Logo depois, acabou se jogando no rio. O trauma foi tão grande que o Itachi despertou o Mangekyo Sharingan. Com isso, Danzo resolveu fazer uma proposta para Itachi. Ele disse que o Uchiha poderia evitar que uma outra guerra acontecesse, mas era preciso matar todos os membros do clã, incluindo seus próprios pais. A única pessoa que continuaria viva seria o irmão mais novo dele e ele. Depois de relutar um pouco e ter certeza que Sasuke permaneceria vivo, em uma noite, Itachi realizou o fim do clã Uchiha. Em seguida, se tornou um ninja renegado e mais tarde juntou-se a Katsuki. Lembrando que o Uchiha contou com a ajuda do Tobi, do Obito, que se apresentou como Madara e ajudou no fim do clã todo, acabando e matando todos os membros do clã. Agora que a Katsuki estava com todos os membros completos, incluindo um Uchiha, Orochimaru decidiu botar o plano em ação e tentar roubar o corpo de Itachi, falhando miseravelmente. Após esse episódio, acabou deixando o grupo e focando mais nas próprias pesquisas, além da realização de jutsus proibidos como o Edo Tensei e o jutsu de ressurreição. Enquanto isso, Kakashi estava sendo conhecido por copiar jutsus dos adversários e ganhando fama na Anbu. Quanto mais ele ganhava fama, ele foi ganhando apelidos e se tornando uma lenda no mundo ninja, sendo conhecido como Kakashi, o ninja que copiou mais de 1000 jutsus. Durante o período, a Katsuki foi ganhando mais força e botando seus planos em ação. Nesse período, Sasuke Uchiha permaneceu sozinho e estudando na Academia Ninja, enquanto Naruto foi vivendo sozinho e também se inscreveu na Academia Ninja. A Academia Ninja sempre treinava crianças que queriam seguir o sonho de se tornarem excelentes shinobis, e entre elas estava o nosso querido protagonista Naruto Uzumaki.
Bom, a infância dele não foi nada fácil. Mesmo com o decreto do terceiro Hokage de não mencionar sobre o ataque de Konoha feito pela raposa de 9 caudas, não foi muito bem tratado na vila, pois os aldeões o viam como um monstro, e o garoto não sabia o porquê. Isso fez com que ele fosse sempre sozinho ou conhecido pelas travessuras que fazia para chamar a atenção, visto que ele era isolado da vila. Quando estava na academia ninja, não obtinha ótimas notas e chegou a não ser aprovado por Iruka Sensei, pois acreditem, ele não conseguiu realizar o clone das sombras igual aos colegas. Naruto ficou muito mal e acabou encontrando um ninja perverso chamado Mizuki, que o convenceu a roubar um pergaminho muito importante e tentou manipular o garoto. Iruka encontrou o garoto e ainda o salvou de levar uma shuriken gigante. Ao fugir, o professor e o vilão tiveram uma discussão e nela Mizuki revelou o porquê as pessoas não gostavam do Naruto e falou sobre a raposa. Mas ao ouvir as lindas palavras de Iruka o defendendo, Naruto conseguiu realizar o Clones das Sombras com sucesso, fazendo milhares de clones e derrotou o vilão. Depois de provar ao sensei que era capaz de fazer o jutsu, o mestre dele promoveu a Genin. E assim, uma nova fase para Naruto Uzumaki começa a partir dali. Bom, Naruto foi colocado no time 7 de Kakashi Hatake, ao lado de Sasuke Uchiha, o grande rival dele, e Sakura Haruno, o grande amor dele, pelo menos da infância. Mas não pense que foi fácil para Naruto. Os três tiveram que passar em uma prova do sensei, que não era nada mais e nada menos do que trabalhar em equipe. Mas sem saber disso, eles foram para a prova. Depois do teste dos guizos, Kakashi prendeu Naruto em um tronco e não permitiu que ele almoçasse enquanto os outros dois poderiam comer. O primeiro a ceder foi Sasuke Uchiha, pois ele alegou que Naruto precisaria se alimentar e ficar forte para continuar com o teste. Em seguida, Sakura também ofereceu o almoço dela, mas pediu para que o colega se apressasse, pois Kakashi poderia chegar a qualquer momento. E foi aí que aconteceu. Para dar um susto nos alunos, o sensei apareceu bastante irritado ao ver que eles tinham oferecido comida para Naruto, mas depois alegou que os três haviam passado no teste. Dessa forma, o time 7 estava oficialmente formado pela primeira vez em muitos anos. Assim como todas as equipes de cada vila, o time 7 é encarregado de missões solicitadas pelos moradores, como fazer tarefas domésticas ou ser guarda-costas. Após várias delas, sendo que a mais notável foi a missão do País das Ondas, o objetivo era levar Tazuna até o lugar para que ele terminasse de construir a ponte. Porém, um homem chamado Gatou queria impedir que isso acontecesse e contratou os serviços de Zabuza Momochi, conhecido como o demônio da névoa oculta e também de Haku, dois mercenários sanguinários. Na primeira vez que o time 7 encontrou os vilões, eles estavam a caminho do País das Ondas. Naruto se tremia de tanto medo e não conseguia fazer nada. Sakura estava tentando proteger Tazuna e Sasuke impedia que Haku chegasse perto deles. E houve um pequeno confronto entre Zabuza e Kakashi. A equipe de Konoha conseguiu levar a melhor, mas não pense que ficou fácil. Quando chegaram na ponte, os inimigos apareceram novamente, só que dessa vez mais preparados do que antes. Naquele momento, aconteciam duas lutas, Kakashi contra Zabuza e Haku vs Sasuke. Enquanto a primeira estava equilibrada, Uchiha passava diversas dificuldades por conta de uma cabine de gelo feita por Haku. Era difícil de saber onde o oponente estava ao certo, pois as imagens eram como espelhos. O ajudante de Zabuza podia se locomover livremente por ali, como se fosse clones, em uma alta velocidade. Logo depois, Naruto também entrou na cabine para ajudar Sasuke, mas ficou cada vez mais complicado para ambos. Até que, em um determinado momento da luta, Sasuke conseguiu perceber o tempo que Haku levava para mudar de lugar, e até chegou a acertá-lo. Porém, o garoto usou agulhas para atingir os pontos vitais do Uchiha, que acabou desmaiando de dor. Naruto, por achar que o companheiro de equipe havia morrido, despertou uma fúria dentro de si e liberou o chakra da raposa de 9 caudas pela primeira vez, deixando todos que estavam ali bastante surpresos. E logo depois, atacou o adversário, quebrando assim o jutsu de gelo. Mas antes que pudessem continuar, algo aconteceu, que foi o Haku percebendo que o Zabuza estava
prestes a morrer. Kakashi estava a um passo de lançar o Chidori no coração do adversário, até que Haku se colocou à frente de Zabuza e levou o golpe no lugar dele, morrendo na hora. Aquilo causou um pequeno gatilho no sensei, afinal a Rin tinha feito a mesma coisa anos atrás, e ele ficou bastante perplexo com a cena. Mas o que realmente surpreendeu a todos foi a reação de Zabuza, que aparentemente não estava se importando com a morte do companheiro, e ainda mais que eles estavam sempre juntos. A insensibilidade de Zabuza perante a morte de Haku fez com que Naruto ficasse extremamente irritado e começasse a falar bastante. Não só devido à reação do vilão, mas como o menino era importante para o homem, construindo um relacionamento que vai muito além de interesses financeiros. De repente, Zabuza se lembrou de todos os momentos que passou ao lado de Haku e depois chorou, alegando que as palavras do garoto do Naruto cortam mais que uma lâmina afiada. Além disso, Gatou se fez presente no local e ficou zombando do vilão por ter se emocionado com tudo. Inconformado que tudo havia acontecido e determinado a vingar Haku, Zabuza mostrou o porquê é conhecido como o demônio da névoa oculta, acabando com Gatou e todos os homens dele com golpes. Porém, ele também não saiu ileso dessa, pois ficou gravemente ferido e logo depois à beira da morte. Mas antes de partir, Zabuza pediu para que Kakashi carregasse o corpo dele até o lado do corpo de Haku, e assim podia se desculpar com o garoto que esteve ao lado dele durante todos os anos e se despedir em paz. Todos que estavam presentes choraram, mas aí Sasuke acordou, Naruto ficou super feliz e Sakura saiu de onde estava para ver tudo de perto. Claro, ficou bastante aliviada porque viu que ele não havia morrido. Com isso, depois de um tempo, Tazuna terminou a ponte e o time 7 voltou para casa com a primeira missão deles concluída. Assim que retornaram para a vila, Kakashi inscreveu a equipe toda para o exame Chunin, um teste dividido em 3 etapas que permitiu os ninjas a subirem de nível. Todos ficaram bastante animados, principalmente o Naruto. Os 3 chegaram ao corredor onde os participantes estavam concentrados e acabam percebendo a dimensão do que enfrentarão. Vários ninjas de vários lugares. Lá encontraram Rock Lee, que logo de cara anunciou amor que tinha pela Sakura. Mas a garota recusou, dizendo que ele era estranho, uma das cenas mais engraçadas do anime. Além de sobrancelhudo, assim apelidado pelo Naruto, eles também conheceram Neji, Hyuga e Tenten. Além disso, o time 7 também reencontrou os velhos amigos da Academia Ninja, que agora também estão participando, como o time 8 e o time 10. O trio também conheceu Kabuto Yakushi, um ninja mais velho que dizia já ter prestado o exame Chunin 6 vezes, sendo esta a 7ª, mas nunca chegou a concluir qualquer um deles. Por isso, ele tem um conhecimento muito grande dentre os participantes, revelando alguns dados que ele guarda em cartas de identificação. A primeira fase do exame foi escrita: o examinador é ninguém menos que o especialista Ibiki Morino. Em cada frase, ele incentiva os participantes a desistirem. Naquela sala, todos os genins fariam uma prova contendo 9 questões, sendo que uma 10ª seria anunciada em voz alta, quando um determinado período de tempo passasse. A única regra é não copiar. Para prevenir isso, há vários auxiliares do examinador sentados ao redor da sala observando a tudo atentamente. Depois de explicar como tudo funciona, Ibiki anunciou que a prova tinha começado e o tempo foi passando e os shinobis foram ficando cada vez mais apreensivos. A questão era que as 9 questões eram muito complicadas por estarem em um nível que o genin jamais conseguiria resolver. Alguns participantes entenderam o objetivo da prova, que era colar sem ser percebido. Esse objetivo era para treinar as habilidades de disfarce e espionagem dos alunos, algo que um bom ninja deve ser especialista. Porém, muitos acabaram sendo pegos e foram desclassificados. Então Ibiki anunciou que iria divulgar a última pergunta, mas antes ele pergunta se alguém quer desistir. Diversos alunos levantaram as mãos, e Naruto começou a levantar o braço, causando surpresa em Sakura e Sasuke. Mas na verdade, o Naruto fez isso para chamar a atenção do examinador. Aos gritos, ele discursou falando que não iria desistir e completou falando que um dia se tornaria Hokage. Ibiki ficou satisfeito com a resposta e aprovou todos que estavam na sala naquele momento pela coragem de chegarem até ali sem desistir.
Logo depois, a nova examinadora Anko Mitarashi fez uma entrada dramática e berra em sua chegada. Ela anuncia a segunda fase, que será um teste de sobrevivência na Floresta da Morte. Cada time iria receber um pergaminho, que pode ser pergaminho da terra ou do céu. Depois, eles seriam soltos no perímetro de um círculo, cujo centro é uma grande torre. O objetivo da fase era chegar até a torre com 2 pergaminhos diferentes em posse, sendo preciso tomar o pergaminho de outra equipe e torcer para que ele seja diferente do que tem. Uma regra fica bem clara: os ninjas estavam proibidos de abrir o pergaminho enquanto estivessem na floresta. Além disso, cada equipe entra por um portão diferente da floresta. Logo nos primeiros momentos, Naruto, Sasuke e Sakura encontram um misterioso ninja, mas que na verdade era Orochimaru disfarçado. Naruto e Sasuke o enfrentaram, mas o Sannin era poderoso demais, tanto que conseguiu afetar o selo da Biju na barriga do Naruto, e consequentemente atrapalhando o fluxo de chakra de Naruto. Depois, Orochimaru mordeu o pescoço do Uchiha, deixando nele um selo amaldiçoado e oferecendo poder suficiente para realizar a vingança que tanto ansiava. Então o vilão vai embora, deixando Sakura sozinha com os companheiros de equipe inconscientes. E para piorar a situação, os 3 ninjas do som, Dozu, Zaku e Kin, apareceram dizendo que tinham a missão de acabar com Sasuke. Sakura tenta defendê-los, mas logo é derrotada, tendo até que cortar o cabelo desesperadamente com uma kunai para escapar dos inimigos, até que o Rock Lee surgiu para ajudá-la. Porém, nem mesmo ele foi capaz de enfrentar o trio do som, sendo derrotado logo depois. Quando tudo parecia perdido de novo, o time 10 surgiu e, mesmo relutando no início, eles decidiram ir até o local para socorrer Sakura e Lee. Choji enfrenta Zaku. Shikamaru prendeu Dozu com os jutsus e sombras e Ino invadiu a mente de Kin. O que o time 10 não esperava era que os inimigos não tinham coração, pois foram capazes de atacar a própria parceira para livrar eles do jutsu da Ino. Além disso, Shikamaru chegou ao limite e não conseguiu manter as sombras presas do adversário, e assim a equipe Asuma também estava vulnerável, até que Neji e Tenten, depois de localizarem Lee através do Byakugan, foram até o local e viram tudo o que estava acontecendo. Mas antes que pudessem intervir, Sasuke acordou, mas de uma maneira bem diferente. Ele estava com o selo da maldição ativado, deixando metade do corpo coberto com manchas negras, e o Sharingan estava ativado. Todos ficam surpresos com a quantidade de poder que conseguiam sentir. Sendo assim, Uchiha partiu para o ataque, e além de conseguir desviar dos golpes dos inimigos, também surgia rapidamente através deles. Primeiro, Sasuke deslocou os 2 braços de Zaku com facilidade, imobilizando. Depois se preparou para atacar a equipe do som, mas Sakura o impediu abraçando. Isso fez com que a fúria do garoto fosse passada e o selo regredido. Dozu se rendeu e pediu para ir embora, deixando um pergaminho como desculpas e levando os amigos para longe. Naruto também acordou e todos já estavam começando a se recuperar. Com os 2 pergaminhos em mão, o time 7 seguiu rumo à torre e durante o trajeto eles ainda enfrentaram alguns obstáculos, mas conseguiram chegar até o local indicado e passaram para a próxima fase. Na torre, Anko, que revelou ter um selo amaldiçoado, acompanhava um vídeo que mostrou o Gaara e o time dele terminando a segunda fase em 1 hora e 37 minutos após o início. Um novo recorde batido, sendo que o antigo era de 4 horas. Ela também se reuniu com o Hokage e alertou que Orochimaru estava na aldeia, sendo a única explicação para o selo dela estar se manifestando. Mesmo que todos tivessem entendido que a situação era crítica, ninguém quis interromper o exame, pois causaria muito alarde. Antes da terceira fase em si, por muitos alunos terem passado, o terceiro Hokage decidiu realizar uma pré-fase, para que assim o número de candidatos diminuísse. A estratégia dele deu certo, pois pouquíssimos conseguiram, entre eles Sasuke e Naruto, passaram para a próxima fase, onde Naruto derrotou Kiba, Sasuke derrotou um figurante qualquer, e tivemos uma luta épica entre Neji Hyuga e Hinata Hyuga, com muito significado e Naruto prometendo que venceria. Outra luta épica entre Rock Lee e Gaara, onde Rock Lee mostrou que é muito poderoso e muito forte em Taijutsu, mas não conseguiu derrotar Gaara, e Gaara deixou o Rock Lee com sérios problemas físicos, além de outras lutas um tanto que menos relevantes.
Chegando na terceira parte, vemos diversas lutas até que interessantes, e entre elas Naruto vs Neji Hyuga, na qual a vitória foi pro protagonista. Mas todos que estavam ali presentes, e nós também, obviamente, aguardávamos a luta entre Sasuke contra Gaara, que antes havia derrotado Rock Lee de uma maneira chocante. Porém, durante a luta deles, Orochimaru, que na época estava sendo procurado pela vila, invadiu Konoha e com ato de vingança, depois de uma longa luta, acabou matando o antigo sensei dele, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Nesse momento, Gaara estava perdendo o controle e Naruto foi confrontá-lo. Naruto conseguiu derrotar Gaara e Orochimaru, mesmo acabando com Hiruzen, acabou saindo na pior por ter perdido o movimento dos seus braços. Com isso, mesmo com toda a tragédia, Konoha permaneceu firme. A morte de Hiruzen fez com que Jiraiya acabasse voltando para a aldeia com pedido de conselho de Konoha para ele se tornar o quinto Hokage. Porém, o Sannin recusou, pois estava ali para vigiar Naruto. Sendo assim, decidiu ir atrás da antiga companheira de equipe dele, Tsunade Senju, para oferecer o convite de Hokage para ela. Com isso, Jiraiya partiu em busca de Tsunade e acabou levando Naruto junto, para que assim ele pudesse treinar o garoto também. Além disso, na mesma época, Itachi e Kizami voltaram para Konoha com o objetivo de capturar o Nove Caudas. Ao descobrirem que o garoto não estava lá, tentaram sair de fininho, mas acabaram entrando em um confronto com 4 senseis da aldeia: Asuma Sarutobi, Kurenai Uri, Kizami e Mai Togai, que apareceu um tempo depois. Nesse meio tempo, Sasuke descobriu que Itachi estava por Konoha à procura de Naruto e também vai lá para impedir que o amigo fosse sequestrado. Enquanto Jiraiya estava em encontro com algumas mulheres do mundão, né? Bom, nosso querido protagonista se mantém no quarto, reclamando da falta de consideração do Sannin lendário. Alguém bateu na porta e quando ele atendeu, acabou dando de cara com Itachi Uchiha, pronto para capturá-lo. Sasuke continuou procurando pelo Naruto, tomando pelo sentimento de desespero e, claro, de vingança. Depois de um tempo, todos acabam se encontrando no corredor. Itachi e Sasuke acabam se enfrentando, mas a luta é em vão. Em seguida, Itachi segurou firme o pescoço do irmão, soltando a icônica frase que todos nós conhecemos, que é: "Você é fraco, lhe falta ódio". Com Sasuke derrotado, Naruto quase levado pela dupla, mas Jiraiya chegou a tempo de impedir. Após uma pequena luta, os dois membros da Akatsuki conseguem fugir, mesmo com a técnica infalível do Sannin. Ao ver a gravidade da situação, o sábio tarado intensificou o treinamento de Naruto. Em seguida, Jiraiya e o nosso querido protagonista encontram com Tsunade, que a princípio recusou a se tornar Hokage. Mas Naruto não ficou satisfeito com a resposta da Sannin e entram em uma luta no qual o garoto perdeu. Logo depois, ela o desafiou, dizendo que se ele conseguisse fazer o Rasengan em alguns dias, aceitaria se tornar Hokage. E todos sabemos que o Naruto não gosta de perder nenhuma aposta e treinou duro pra impressioná-la. Nesse meio tempo, é descoberto que Orochimaru quer se apossar do corpo de Sasuke e Uchiha, que tinha como maior objetivo se vingar do irmão, estava praticamente cedendo. Além disso, o Sannin também foi de encontro com o Tsunade e disse que se ela quisesse, ressuscitaria o irmão e o namorado dela em troca de curar os braços dele, que foram perdidos na batalha contra Hiruzen. Passaram-se dias, mas após encontrá-lo novamente, a ninja médica diz que jamais trairia Konoha dessa maneira. Orochimaru não fica nada satisfeito com a resposta da antiga companheira de equipe e logo os dois entram em uma luta corporal. Tsunade, a princípio, estava levando vantagem na luta, mas ao ver a quantidade de sangue, acabou ficando bastante nervosa e relembrando o que havia acontecido com os falecidos irmão e namorado dela. Ao perceber isso, o Sannin, ao lado de Kabuto, acabou a machucando diversas vezes. Naruto e Jiraiya chegaram a tempo de ajudá-la, inclusive aconteceu uma cena que o Naruto entra na frente do vilão para protegê-la de uma kunai. Além disso, Naruto finalmente conseguiu usar o Rasengan com sucesso, ganhando a aposta que fez com Tsunade. Mas infelizmente, Kabuto acabou se recuperando muito rápido e atacou o Naruto ao ponto de deixá-lo gravemente ferido. Por um momento, a futura quinta Hokage achou que também perderia, mas quando Naruto mostrou que estava bem, o alívio ficou bem evidente no rosto dela. Logo depois, aconteceu uma batalha entre os Sennins lendários com direito a diversas técnicas, incluindo o Jutsu de invocação. A vitória saiu para Jiraiya e para Tsunade, que em seguida aceitou o cargo de Hokage
e decidiu voltar para Konoha junto com eles e, claro, Shizune, o braço direito de Tsunade, e Tonton, a porquinha de estimação. Chegando lá, a mais nova Hokage foi tratar Sasuke e Kakashi, pois ambos haviam sido vítimas do Tsukuyomi de Itachi Uchiha. A revolta de Sasuke se tornou cada vez maior por não ter conseguido derrotar o irmão. Então, ele acabou entrando em uma luta com Naruto. De um lado, vemos Chidori e de outro, um Rasengan. Sakura chegou a correr para impedir que os dois fizessem isso. Inclusive, ambos já não conseguiam parar o ataque antes de machucá-la, e ela poderia ter morrido. Mas Kakashi chegou a tempo pela primeira vez e parou os dois. Após esse pequeno confronto, deu pra ver que, apesar do Chidori e do Sasuke ser bastante destrutivo, o Rasengan de Naruto é ainda mais poderoso. Ao se dar conta disso, a frustração do Sasuke se tornou ainda maior. Sendo assim, em uma noite ele decidiu abandonar Konoha e se encontrar com Orochimaru. A princípio, Sakura tentou impedi-lo, mas sem grande sucesso. Depois que ficou ciente da situação, Tsunade pediu para que o Shikamaru, o único Chunin dos 11 de Konoha, montasse uma equipe com o objetivo de resgatar Sasuke Uchiha. Depois que reuniu Choji, Kiba, Naruto e Neji, montou uma estratégia e partiram dali. A missão de resgate ao Sasuke falhou e quase todos foram mortos. Porém, esse arco rendeu ótimas lutas e até mesmo colaborações, pois Tsunade mandou o trio da areia como reforço para algumas delas. Ainda contamos com o confronto de Sasuke e Naruto no Vale do Fim, onde Naruto chegou a tempo do Sasuke sair da vila, mas o Sasuke não aceita. Sasuke joga o Naruto com tudo e Naruto bate com a cabeça, e se não fosse o chakra de Kurama, Naruto teria morrido ali. Despertando o chakra de Kurama, Naruto vai pra cima de Sasuke com tudo, e temos uma luta incrível com muita porradaria, jutsus e os dois personagens mostrando os seus poderes. Sasuke ativa a marca da maldição, faz um Chidori negro e Naruto um Rasengan usando os seus poderes de Kurama. E os dois têm uma colisão épica no Vale do Fim. Só que infelizmente Naruto perde e Sasuke parte da vila para treinar com Orochimaru. Kakashi chegou em seguida para levar o Naruto de volta para Konoha. No hospital, Shikamaru chorou por ter falhado na missão e quase ter perdido os amigos, mas logo é consolado por Temari. Enquanto isso, Sakura vai visitar Naruto no hospital e decidiu que não seria mais um fardo pro amigo. Logo em seguida, ela foi de encontro com Tsunade e pediu para ela se tornar aprendiz da quinta Hokage. E após se recuperar dos ferimentos que obteve, Naruto decidiu treinar com Jiraiya fora da vila, no intuito de se tornar cada vez mais forte e no intuito do Jiraiya investigar Akatsuki e proteger Naruto. Após 2 anos e meio treinando com Jiraiya, Naruto volta muito mais forte e mais velho, com uma aparência mais madura. Agora, ele não era mais aquele pirralho, aquele garoto que não sabia muitas coisas. Agora, a perspectiva de futuro era de um Naruto muito mais poderoso e mais perspicaz em batalhas. Enquanto isso, Akatsuki deu início ao plano que tinha arquitetado nos anos anteriores, capturando Jinchurikis para extrair as bijus. E nesse meio tempo, Deidara e Sasori atacam a aldeia da areia e Deidara acaba matando Gaara e o levando. Sasori da areia enfrenta Sakura e Sakura mostra tudo que aprendeu durante todos esses anos, derrotando o mestre marionetista com a ajuda de Shio. Além disso, vemos uma luta entre Naruto e Deidara, e o Kakashi mostra o Mangekyo Sharingan. Gaara é morto, mas é revivido pela Shio, que se sacrifica para reviver o Kazekage. O sensei do time 7 precisou se ausentar por ter usado demais o Kamui, o jutsu do Mangekyo, e com isso deixou Yamato no comando de equipe, pois caso acontecesse qualquer manifestação de Kyuubi, Yamato seria capaz de controlar a Biju. Além disso, houve a adição de outro membro no time, Sai, que foi uma das crianças órfãs que Danzo integrou para Anbu e estava ali para seguir as ordens dele também. Em uma missão, Naruto, Sai, Sakura e Yamato são atacados por Orochimaru e Kabuto, e o chakra de Kyuubi começa a se manifestar. Como já tínhamos dito, o novo sensei do time 7 conseguiu controlar as 4 caudas da besta. Depois que tudo acabou, ele aconselhou ao Naruto de não usar mais o poder da raposa, pois acabou ferindo a companheira de equipe gravemente. Além disso, nesse mesmo momento, Sai também questiona o Naruto por que essa obsessão em trazer Sasuke de volta, e Naruto responde que são laços de amizade. Até que em um dado momento, depois de muita procura, todos acabam cruzando com Sasuke, que já se mostrou logo de cara uma pessoa totalmente diferente do que era.
Inclusive, ele tentou golpear Naruto, mas Orochimaru apareceu para impedir, alegando que havia inimigos mais interessantes para matar. E o Sannin estava se referindo aos membros da Akatsuki. Sendo assim, os dois e Kabuto acabam desaparecendo do local. Esse acontecimento marcou o time 7, principalmente Sakura e o Naruto. Com isso, Naruto decidiu intensificar ainda mais os treinos e dessa vez obteve a ajuda de Kakashi, que resolveu prestar mais atenção no próprio aluno. Yamato também estaria presente porque com a Kyuubi dentro de Naruto, ele poderia resolver a manifestação. Ele estaria ali para contê-la. O resultado disso veio com o Rasen Shuriken, um Rasengan muito mais poderoso que, diferente do segundo, poderia ser lançado a longas distâncias. E vimos a primeira aparição desse jutsu em uma missão contra a Akatsuki. Em uma batalha contra Hidan, Asuma Sarutobi acabou morrendo. Shikamaru, um dos alunos dele, estava lá e presenciou toda a cena. Depois de uns dias, tomado pelo sentimento de vingança, chamou Ino e Choji para uma missão que tinha como intuito derrotar aquele que matou o sensei deles. Tsunade não queria autorizar sem que tivesse alguém mais velho no comando, até que Kakashi se ofereceu para isso. Sendo assim, os quatro partiram. No começo foi difícil, mas depois que conseguiram separar Hidan e Kakuzu, tudo melhorou. Shikamaru ficou sozinho com Hidan enquanto os outros enfrentavam Kakuzu. Em seguida, Naruto chegou junto com Sakura e Sai e usou o novo jutsu que tinha criado, derrotando o Kakuzu. Depois, Kakashi finalizou usando o Chidori. Nesse mesmo momento, Shikamaru concluía a vingança contra Hidan, o despedaçando e fazendo com que ficasse soterrado por pedras e terra. O terreno em que ele deixou o servo Jashin pertencia ao clã Nara, que estava cercado pelo território do próprio clã. Sendo assim, era muito difícil alguém salvar o vilão, pois era uma floresta pouco habitada. Após todo esse acontecimento, o time 7 e o time 10 voltam para Konoha e logo foram tratar dos ferimentos. Tsunade disse que Naruto não poderia usar mais o Rasen Shuriken, pois a técnica era muito perigosa e exigia demais do corpo dele, visto que o impacto prejudicava o braço de Naruto. Lógico que a notícia foi muito triste, mas sabemos que não parou o Naruto, pois ele aprimorou a técnica futuramente, assim podendo lançar a técnica. Além disso, vemos que a quinta Kazekage, junto com Kakashi e Yamato, estavam usando o corpo do Kakuzu para estudos e informações que pudessem ajudar em algo para frente. E após treinar 2 anos com Orochimaru, Sasuke percebeu as reais intenções do Sannin e o traiu, matando, pois não via mais futuro com esse mestre. Muitas pessoas, quando souberam o que aconteceu, ficaram muito chocadas com a atitude do Uchiha. Inclusive, depois de sair do esconderijo em que se encontrava, também acabou libertando aqueles que trabalhavam para Orochimaru e algumas das criações dele. Entre essas pessoas estavam Jugo, Karin e Suigetsu. Juntos, eles formaram o time Hebi, mas depois o nome mudou para time Taka. Quando estava a caminho para enfrentar o irmão para concluir a vingança, esbarrou com Tobi e com Deidara, que tinha um ódio muito grande por Itachi. Com isso, os dois acabaram se enfrentando em um confronto muito difícil, onde o ninja das explosões criava argilas de todos os tamanhos e várias técnicas. Sasuke, com sua marca da maldição e seu Sharingan, vai pra cima com tudo. E vendo que não tinha mais escapatória, Deidara ativa o seu último recurso, o C0, uma técnica autodestrutiva e muito poderosa com um raio de explosão enorme. Porém, a tentativa de Deidara foi falha, visto que Sasuke usou o jutsu de invocação para se salvar. Antes de ir de encontro com o irmão, Itachi acabou se esbarrando com Naruto e perguntou quais eram as intenções dele com Sasuke. O Naruto disse que são bons sentimentos e um laço de amizade que os dois criaram. E essa resposta deu muita esperança para Itachi e também deixou ele muito feliz, pois percebeu que as palavras do Naruto foram sinceras e que o caçula não ficaria sozinho no futuro. E para garantir que nada de errado acontecesse, o Uchiha mais velho deixou um corvo do Shisui com Naruto e partiu. E após essa cena, Sasuke encontrou Itachi e finalmente aconteceu a luta entre os irmãos. Foram muitos genjutsus e técnicas do Mangekyo Sharingan, até o final muitos acreditavam que a vitória seria de Itachi. Sasuke, já sem chakra, acaba tendo um efeito colateral que é liberar Orochimaru dentro dele.
Itachi, mesmo com poucas forças, ativa o Susanoo e sela o Orochimaru. Com isso, ele encurrala Sasuke na parede e é nesse momento que acreditávamos que a vitória seria de Itachi Uchiha. Chegando perto, ele dá um toque na testa e morre. Com isso, a vitória vai para Sasuke, que sobreviveu até o final. Com isso, a vingança de Sasuke Uchiha havia sido concluída. E em seguida, Sasuke acordou em esconderijo junto com Tobi, que contou toda a verdade sobre o garoto. Ele explicou pro Itachi que cometeu aquele crime bárbaro por conta do próprio clã no intuito de impedir um golpe de estado, e por consequência, uma nova guerra. Primeiro, Sasuke se negou a acreditar na verdade, mas depois caiu em si e começou a chorar. E mais uma vez, foi tomado por um sentimento de vingança, só que dessa vez por Konoha, devido a tudo o que aconteceu com Itachi. Sendo assim, ele finalmente despertou o Mangekyo Sharingan. Com isso, Tobi ficou bastante interessado que Sasuke fizesse parte da Akatsuki, que já havia perdido muitos membros. Sendo assim, enviou ele e o restante do time Taka para capturar o Oito Caudas, Hachibi, que estava selado em Killer Bee. Só que o que ninguém imaginava era que Killer Bee era um oponente de respeito, e se não fossem os aliados, o Sasuke teria levado a pior e teria perdido. No final, eles levaram o corpo de Killer Bee para o esconderijo da organização, mas ao tentar extrair a Biju, viram que aquele era apenas um clone do Jinchuriki, que escapou de tudo, da vila e da Akatsuki. Pouco tempo depois, Jiraiya reuniu informações sobre o líder da organização e parte para uma investigação. Ao se infiltrar em Megakuri, acabou encontrando uma antiga aluna, Konan, e ambos acabaram se enfrentando durante um tempinho. Em seguida, Pain apareceu e interrompeu tudo, dizendo que a partir dali seria o adversário de Jiraiya. Os dois se enfrentaram em uma longa luta e em um dado momento, Jiraiya percebeu que estava enfrentando Nagato devido ao Rinnegan. Infelizmente, Jiraiya percebeu muito tarde as táticas do antigo aluno, e mesmo com a ajuda dos sapos Shima e Fukasaku, e derrotando alguns caminhos de Pain, Jiraiya levou a pior e acabou morrendo no combate. Ao saber da morte do mestre, além de ter tomado conhecimento do provável ataque para capturar a raposa, Naruto começou um treinamento do modo Sennin. E detalhe, a informação do fim de seu mestre foi muito impactante e o Naruto ficou na pior, mas não deixou-se tomar pela tristeza e decidiu treinar para se vingar. Nesse meio tempo, Pain invadiu Konoha e destruiu toda a vila, matando diversas pessoas, incluindo Shizune e Kakashi. Pain fez um caos e destruiu toda a vila. Ninguém conseguia combatê-lo, nem mesmo os mais poderosos da vila. No entanto, em um último momento, Naruto aparece na vila em uma entrada épica com vários sapos do Monte Myoboku e o modo sábio dos sapos ativado. A luta começou de igual para igual, com Naruto começando com uma certa vantagem, derrotando um dos caminhos de Pain com apenas um golpe. Mas em um dado momento, Pain acabou prendendo Naruto com várias estacas de ferro. Com isso, Hinata Hyuga decidiu enfrentar o vilão para salvar o seu amado, e ao mesmo tempo declara amor que sentia pelo Naruto. Apesar de demonstrar diversas técnicas, isso não foi o suficiente para detê-lo, e a princesa do Byakugan acabou se ferindo gravemente. Ao presenciar toda a cena, Naruto acabou ficando muito furioso e liberou o chakra de Kyuubi ao ponto de praticamente todo o corpo da raposa começar a aparecer. Dessa forma, Pain tentou usar o Shibaku Tensei para selar Naruto, mas nem isso foi o suficiente para conter toda a fúria da raposa. Até que, dentro da consciência do Naruto, apareceu o chakra de ninguém mais e ninguém menos que Minato Namikaze. Os dois se encontraram e conversam bastante sobre os momentos atuais que se passaram no mundo ninja. Detalhe, é nesse momento que o Naruto descobre que o pai dele era o quarto Hokage. Depois de um tempo, Minato conseguiu restaurar o chakra da besta para que o Naruto não ficasse 100% controlado pela raposa, além de ter restaurado o selo. E depois disso, Naruto derrotou Pain. Em seguida, ele vai até onde Nagato e Konan estavam escondidos. Por um instante, Konan tentou impedir que Naruto se aproximasse, mas Nagato estava tudo bem com isto. E o discurso no Jutsu foi tão comovente que mexeu bastante com o antigo líder da Akatsuki, que antes de partir usou o Shibaku Tensei para ressuscitar todos aqueles que haviam morrido na invasão. Depois, Konan recolheu o corpo do amigo e de Ahiko, que eram dos caminhos de Pain, e deu flores a Naruto, e agradeceu por tudo. Ao retornar para a vila, o Naruto foi muito bem e passou a ser conhecido como o herói de Konoha.
Além disso, a aldeia da Folha precisava ser reconstruída, pois estava praticamente em perda total. Tsunade havia gastado grande parte do chakra dela para salvar grande parte dos cidadãos de Konoha, além de ter cuidado de quem estava ferido, evitando que mais mortes acontecessem. Essa perda absurda de chakra fez com que ela ficasse em coma e sem a quinta Hokage para reconstruir e estar no comando de tudo. Danzo acabou tirando proveito da situação e nomeando o novo Hokage. Inclusive, os Kages das 5 grandes nações resolveram se reunir para falar sobre a ameaça que Sasuke tinha se tornado para o mundo ninja. Naruto pediu para que o Raikage desse uma chance ao amigo e até mesmo pediu perdão em nome dele. Mas infelizmente, as tentativas do Naruto de livrar a pele do antigo companheiro de equipe foram inúteis. E em seguida, Naruto foi para uma pousada e foi confrontado por Tobi, que o questionou sobre a mudança de pensamento de Nagato. O Naruto ignorou as perguntas, mas resolveu questionar quais os planos de Tobi em relação a Sasuke. Sem perder tempo, Tobi contou sobre o Sábio dos 6 Caminhos e sobre o clã Uchiha, e a verdade sobre o massacre do clã Uchiha, que já dirigiu Sasuke por um caminho de vingança. Naruto insistiu que ele ainda poderia chegar até Sasuke, mas Tobi riu e saiu, dizendo que os dois estavam fadados a lutar novamente. Sendo assim, ele resolveu praticar o modo sábio dos sapos na esperança de ampliar o alcance das próprias habilidades sensoriais e, portanto, encontrar o amigo. Porém, o treinamento foi interrompido com a chegada de Sakura ao País do Fogo, pois ela queria conversar. Além de ter o abraçado, disse que não se importava mais com o Sasuke. Isso tudo foi uma decisão que os 11 de Konoha tomaram sobre essa situação, e pediu para que a menina resolvesse isto. Naruto não acreditou nas palavras de Sakura e disse que odiava pessoas que mentiriam para elas mesmas. Ao mesmo tempo, durante a reunião dos 5 Kages, Danzo tentou manipulá-los usando o Sharingan Shisui, mas assim que foi descoberto, todos acabaram perdendo a confiança dele. E para completar, Sasuke apareceu com o intuito de atacar os ninjas mais poderosos que estavam presentes ali. Após atacar os 5 Kages, Sasuke só não foi morto porque o Gaara impediu o ataque do Raikage como uma chance do Uchiha se redimir, mas não foi o que aconteceu. De repente, ele invocou o Susanoo ainda mais com o objetivo de acabar com todos que estavam ali. E mais, quase foi executado se não fosse por Tobi, que apareceu para resgatá-lo. Ainda se intitulando como Madara Uchiha, ele pede para que os Kages entreguem todas as bijus, pois senão, a partir daquele momento, estava declarada a quarta grande guerra ninja. Bom, já sabemos qual foi o resultado. Ninguém entregou as bijus e foram para o campo de batalha. Saindo dali, Obito decidiu ajudar Sasuke na vingança contra Konoha, o levando até lá. Com o poder ocular totalmente liberado, Uchiha acabou entrando em uma batalha contra Danzo. A princípio, o mais novo intitulado Hokage, Danzo Shimura, resistiu aos golpes fatais de Sasuke, por conta do Izanagi e dos diversos Sharingans que ele possuía, que havia coletado anteriormente. Mas a cada vez que ele fazia isso, um olho dele perdia a visão. Porém, Danzo continuava em desvantagem e Sasuke, bastante furioso, utilizando em demasia o seu olho, que estava sangrando. Em um dado momento, Danzo começou a perder o controle das células de Hashirama que estavam no corpo dele, sendo assim, resolveu capturar Karin e fazê-la de refém, achando que Sasuke não faria nada de mal para sua companheira de equipe. Mas como Uchiha estava no auge da insanidade, lançou um Chidori contra os dois, perfurando Karin e Danzo. E Danzo acabou morrendo e Karin ficou gravemente ferida. E nesse momento, Sakura apareceu e disse que acompanharia o antigo amor de infância em tudo, mesmo que ele fosse visto como um vilão para todos. Como prova de lealdade, Sasuke pediu para que Sakura matasse Karin. Ela relutou e por fim decidiu não fazer. E neste momento, Uchiha encheu a mão com o Chidori e lançou na direção dela. Porém, Kakashi chegou a tempo para impedir que uma fatalidade acontecesse naquele local. Naruto também se juntou à batalha logo em seguida, e logo depois Tobi fugiu com Sasuke e o levou para substituir os olhos dele, que já estavam praticamente cegos. A ideia foi tirar os olhos de Itachi que estavam no túmulo, pois esses eram bastante poderosos e não desgastariam facilmente após essa cirurgia. Enquanto isso, Killer Bee entrou em uma batalha contra Kizami, que acabou perdendo a cabeça durante a luta. Inclusive, o rapper
adotou Samehada como espada dele. Além disso, Tsunade acordou do coma, retomando ao posto de Hokage, e Naruto recebeu o selo final de Kyuubi do quarto Hokage. Dessa forma, caso queira, poderia liberar o chakra da raposa e para aprender a controlar isso, Killer Bee se voluntaria para ensinar o Naruto a se tornar parceiro da besta. Yamato também estaria ali para fortalecer o selo e controlar o chakra do Nove Caudas se fosse preciso. Durante o treinamento e quando estava no auge do ódio, Naruto acabou encontrando Kushina, lembrando que tudo isso foi preparado por Minato quando criou o selo, colocando parte do chakra da Kushina e de Minato no selo de Naruto. Os dois conversaram bastante e ela motivou o filho a seguir com o sonho de se tornar Hokage. Isso motivou Naruto a derrotar Kyuubi e em seguida passou a controlar o chakra de uma forma diferente, cobrindo todo o corpo com uma luz amarela. Mas antes de continuarem o treinamento, Kizami acabou sendo descoberto. Sim, nesse tempo todo, o ex-espadachim estava escondido na Samehada, e após um longo confronto, é derrotado por Mai Togai. Ao mesmo tempo, as 5 grandes nações se uniram para derrotar aqueles que foram contra a paz do mundo ninja. Inclusive, todos usariam a mesma bandana. Além disso, Kabuto se encontrou com Obito e mostrou que era capaz de ressuscitar ninjas bastante poderosos através do Edo Tensei. Sendo assim, ambos decidem unir força, mas antes Uchiha vai atrás dos olhos de Madara que foram emprestados a Nagato e estavam em Amegakuri, onde Konan levou os corpos dos amigos. Obviamente, Konan não entregaria o Rinnegan pro Obito e ambos entraram em um combate. Ela havia se preparado para essa luta há muito tempo e até então estava levando vantagem e chegou a vencer. Mas como todos nós sabemos, Uchiha tinha um truque na manga, o Izanagi. Sendo assim, ele usou esse poder do Mangekyo Sharingan para reverter a situação e consequentemente derrotar a adversária. Infelizmente, o Anjo de Papel não saiu vivo dessa luta e Obito conseguiu recuperar os olhos de Madara e estava pronto para a guerra. Como Akatsuki já havia capturado diversos bijus, Obito e Kabuto usaram bastante chakra para invocar mais de 100 mil Zetsus brancos. Podemos dizer que é um exército dele. Além disso, o antigo assistente de Orochimaru invocou, através do Edo Tensei, os antigos Kages, Jinchurikis, membros da organização que haviam sido mortos, outros ninjas que vimos no anime, e outras lendas do mundo ninja que nunca vimos em ação e outros que nem conhecíamos, mas que eram muito poderosos. Enquanto isso, Naruto seguiu o treinamento com o Killer Bee, aprendendo diversas técnicas novas, entre elas Bijudama e a controlar o chakra da Kyuubi. O exército de ninjas ressuscitados por Kabuto começou a dar errado, visto que muitos deles acabaram saindo do controle dele. O primeiro foi Hanzo da Salamandra e em seguida o irmão de Sai. Ambos se deixaram morrer. Sasori, após a luta contra Kankuro, entendeu que a arte das marionetes seria passada para outras gerações, do jeito que ele sempre quis. Sendo assim, descansou em paz. Também observamos diversos confrontos ao longo dos episódios, como Gai, Kakashi e os 7 espadachins da névoa, e Gaara, que precisou derrotar o próprio pai. A Aliança Shinobi achou que poderia dar conta da guerra sem a ajuda de Killer Bee e Naruto. Por isso, mantiveram os dois isolados em uma ilha, treinando normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Sendo assim, através do modo Sannin, o Naruto conseguiu sentir o chakra de todos que estavam lutando, incluindo o de Kyuubi, utilizado pelos irmãos Ginkaku e Kinkaku. Apesar de Iruka tentar impedi-lo, sabemos que Naruto não conseguiria deixar ninguém na mão. Sendo assim, Iruka apenas pediu pro Killer Bee cuidar do Naruto. No caminho para a guerra, Naruto e Kurama começaram a conversar e a raposa fez algumas perguntas interessantes ao Naruto. E a mais importante delas foi se ele conseguiria lidar com todo o ódio do mundo ninja. E para a surpresa da raposa, o Naruto só não diz que vai acabar com isso, como também com o ódio que a besta carrega consigo. Enquanto isso, Obito se juntou à batalha, invocando a estátua do Jubi e pegou o recipiente que estavam selados no irmão Ginkaku e Kinkaku, sem a necessidade da presença de Naruto. Dessa forma, ele conseguiria completar a casca do 10 Caudas. E mais, o Obito usou todos os Jinchurikis como se fossem os caminhos de Pain, vamos dizer assim, e conseguiu controlá-los através do Rinnegan. Já Naruto estava a caminho com Killer Bee e se encontrou com Itachi e Nagato. Os 4 acabaram se enfrentando, já que Kabuto estava os controlando, mas o antigo membro da Akatsuki os ajudaram e se defenderam dos próprios golpes. Depois, Itachi Uchiha pegou o corvo de Shisui que estava preso com Naruto
Kabuto e libertou os dois do controle do Edo Tensei. E após salvar Nagato, Itachi foi atrás de Kabuto para acabar com o controle do Jutsu proibido de uma vez por todas. Mas antes que isso acontecesse, Kabuto reviveu Madara Uchiha, que graças ao Edo Tensei voltou na forma mais jovem e mais forte. Sendo assim, tínhamos um dos ninjas mais poderosos de volta na Terra com 2 Rinnegan, chakra praticamente infinito e quase que imortal. Ao se deparar com a Aliança Shinobi, Uchiha tentou invocar Kurama, o que deixou Naruto extremamente abalado, visto que ele teve que treinar bastante para não permitir que a raposa saia do controle dele. Como não teve sucesso com a invocação de Kurama, Madara soltou uma bola de fogo enorme na Aliança Shinobi. Foram necessários diversos ninjas usando Suiton para impedi-lo, mas não parou por aí. Ele invocou um meteoro para esmagar todos os Shinobis presentes ali. Por sorte, os Kages impediam que isso acontecesse. O que ninguém esperava era que Uchiha tinha invocado outro meteoro que acabou esbarrando no primeiro, tornando a situação cada vez mais complicada. Vale lembrar que ele também usou o Taijutsu, derrotando praticamente todos os ninjas ali. Com isso, Kurama começou a chegar em acordo com Naruto, porque odeia Madara, e assim os dois se uniram e formaram uma dupla. Finalmente a paz reinou entre eles, e ao chegarem no local, os Kages pediram para que o Naruto encontrasse Kabuto e parasse o Edo Tensei, que eles conseguiriam lidar com Madara. Bom, sabemos que não foi assim que aconteceu. O Madara não só derrotou todos com facilidade, como também debochou da situação diversas vezes, entre elas perguntando se queriam os clones com ou sem Susanoo. Enquanto isso, Naruto se encontrou com Tobi e os Jinchurikis para impedir os ataques, e o Naruto precisaria remover as peças metálicas que são a chave de controle do Rinnegan, igual fez com o caminho de Pain. O Naruto ainda contou com a ajuda de Gai e Kakashi até que foi engolido pelo Quatro Caudas. Lá, trocou uma ideia com Son Goku, que começou a cooperar com ele. As outras bijus também fizeram o mesmo. Dessa forma, Naruto liberou os portões de Kurama para a besta, ajudando a totalizar o poder. Sendo assim, Naruto adquiriu uma nova forma. Depois de juntar várias mãos gigantescas banhadas de chakra de Kurama, ele conseguiu mobilizar todas as bijus e arrancar as estacas que estavam presas, liberando todo o controle do Rinnegan. Com isso, o Naruto conversou não só com as bestas, como também com os Jinchurikis, que resolveram emprestar um pouco de poder pro garoto. Isso fez o Obito ficar extremamente preocupado com o andamento da guerra. No momento em que Itachi estava procurando por Kabuto, Sasuke o encontrou e começou a seguir o irmão mais velho, o indagando se tudo que descobriu era verdade. Naquele momento, Itachi apenas pensava em derrotar o antigo assistente de Orochimaru. Sendo assim, o caçula decidiu ajudar e ambos entraram em uma batalha contra o vilão, que acabou sendo derrotado, mas não foi morto. O Uchiha mais velho usou um dos poderes oculares para entrar na mente do inimigo, que voltou diferente. Kabuto acabou aceitando quem realmente é. Após mudar completamente de personalidade, ele desfez o Edo Tensei. Sendo assim, a missão do Itachi estava enfim completa. Mas antes de partir, ele revelou para o irmão tudo o que tinha acontecido, além de dizer que não importava qual caminho o Sasuke escolhesse, sempre iria amá-lo. Depois de ver a alma do Itachi ir embora, a decisão estava nas mãos de Sasuke. Teria que escolher entre ajudar Madara ou Aliança Shinobi, e já sabemos qual foi a resposta. O garoto usou a marca da maldição para ressuscitar Orochimaru, que ao absorver o chakra de Kabuto, decidiu cooperar com o antigo aluno. Com isso, Orochimaru usou Edo Tensei para reviver os antigos Hokages. Mesmo sabendo que uma guerra estava acontecendo, Sasuke exigiu respostas sobre o que realmente aconteceu com Uchiha. E depois de escutar tudo, o garoto decidiu ajudar a Aliança Shinobi e todos partiram para a guerra. Lá, Obito invocou Jubi enquanto lutava com Naruto e com Gai. Kakashi tentou usar o Kamui para impedir o processo, mas o Uchiha não permitiu. Assim, o sensei do time 7 começou a perceber que o olho do homem mascarado era o mesmo que o dele. Depois de muitos golpes e viagens para outras dimensões, eles finalmente derrubaram a máscara e perceberam que aquele era Obito Uchiha. Madara chegou logo em seguida para dar continuidade ao plano. Enquanto isso, o Jubi é atacado pela Aliança Shinobi, mas Obito usou uma Bijudama do 10 Caudas para atacar o local onde se encontrava a inteligência da Aliança. Com isso, os pais de Ino e Shikamaru acabaram morrendo.
Porém, um pouco antes de morrer, ambos se conectaram com todos os ninjas para passar um plano que tiveram e assim tentar derrotar o Jubi. Logo depois, durante um do ataque da besta para proteger a prima, Neji entrou na frente da Hinata e também morreu. Antes de partir, ele disse que as palavras de Naruto o livraram das amarras do destino. Depois da morte de Neji, Obito zombou de Naruto, que estava bastante abalado, mas Hinata o incentivou e assim ambos seguiram com a batalha. Nesse momento, Madara e Obito enfrentaram dificuldades para controlar o 10 Caudas, mesmo estando conectados com ela. Com a motivação de Hinata, Naruto decidiu compartilhar o chakra de Kurama com todos que estavam ali, aumentando as habilidades deles. Já na outra dimensão, a luta entre Kakashi e Obito continuou, mas após o sensei do time 7 remover o selo de Madara, colocou no amigo, e Uchiha ficou bastante confuso, sem ter certeza se era aquilo que realmente desejava. Afinal de contas, ele havia sido manipulado esse tempo todo. De volta pra guerra, finalmente temos os Hokages chegando e com eles Sasuke, que de repente alegou que queria se tornar o próximo Hokage da vila, deixando todos ali bastante surpresos. Minato Namikaze apareceu de frente pro filho e estava utilizando metade do chakra de Kurama selado nele. E Madara não conseguiu conter a felicidade em reencontrar Hashirama, e muito menos o desejo de enfrentá-lo novamente. Agora que todos estavam presentes na guerra, finalmente vamos ter o time 7 lutando juntos novamente, depois de muitos e muitos episódios, utilizando o jutsu de invocação e outras técnicas para o combate, até mesmo fundindo poderes. Enquanto isso, Orochimaru levou Karin até Tsunade para curá-la e também ajudar os outros Kages a se recuperarem dos ferimentos causados por Madara. Logo depois, Obito se tornou Jinchuriki do 10 Caudas. Ele ficou bastante poderoso e a única forma de detê-lo seria com ataque de Senjutsu. Sendo assim, Naruto ativou o modo sábio junto com Kurama, e ele ainda se uniu ao pai, assim tendo o chakra completo da besta. Minato usou o teletransporte para levar a Aliança Shinobi para um lugar seguro, mas Obito queria começar o Tsukuyomi infinito, então estava atrás dos ninjas para concluir o plano. Já Sasuke, junto com Jugo, ativou o Susanoo. Os ataques de Naruto, que tinham o poder das bijus, estavam começando a desestabilizar o Obito, até que em um dado momento, os dois acabam se conectando em uma espécie de consciência e acabam conversando. Como todos sabemos, o Naruto, através do discurso no jutsu, convenceu o Uchiha ao ponto dele se entregar e sacar o chakra de todas as bestas. Depois de ver o velho amigo no chão, Kakashi resolveu direcionar algumas palavras para Obito, que ao ouvir tudo, chegou à conclusão de que o mundo ninja poderia alcançar a paz sem a necessidade do Tsukuyomi infinito. Como uma forma de redenção, Obito tentou reviver todos aqueles que haviam morrido na guerra, mas antes que pudesse fazer isso, Zetsu Negro saiu de dentro do corpo para impedi-lo, fazendo com que ele ressuscitasse o corpo de Madara, que ainda estava no Edo Tensei. Inclusive, ao voltar à vida, o mais poderoso dos Uchihas perdeu os 2 olhos que tinha. E depois que uma breve luta contra Sasuke, que estava praticamente sem vida, precisando ser tratado por Karin, Orochimaru e Kabuto, ele roubou o olho de Obito e utilizou em si mesmo. Já com Rinnegan implementado, Madara tentou prender as bijus novamente dentro das estátuas do Jubi. Depois de absorver os chakras das bestas, ele se tornou o Jinchuriki do 10 Caudas, com uma nova aparência e bastante poderoso. Naruto, que estava sem Kurama, acabou perdendo a consciência e estava com o coração praticamente sem bater. Sakura ainda tenta arrumar maneiras de mantê-lo vivo, e viajou até a outra dimensão com um amigo, enquanto Obito pensava em recuperar o chakra da raposa, mas o tempo estava se esgotando. Até que se tornou tarde demais para Naruto e para Sasuke. Em um plano espiritual, eles se encontraram com Hagoromo Otsutsuki e ao conversar com os dois, o sábio de 6 caminhos decidiu confiar em ambos para trazer a paz de volta para o mundo ninja. Além disso, como uma forma de preparar o que fez com os próprios filhos, ele compartilhou a mesma entidade de poder para os garotos. A Naruto dá o modo eremita dos 6 caminhos e a Sasuke um grande poder ocular, o Rinne Sharingan. Enquanto eles estavam lá, Madara enfrentou o Maitogai, que abriu os 8 portões internos e despertou um poder além da compreensão. Naquele momento, Madara realmente achou que poderia perder, pois nenhum dos poderes dele foram suficientes para deter o Taijutsu de Maitogai. Inclusive, o Uchiha nomeou o sensei do time 9 como o ninja mais forte. Mas mesmo lutando com toda a força, Gai ficou gravemente ferido, chegando a quase a morte, vamos dizer assim. Infelizmente, perdeu a luta. Porém, conseguimos ver o real potencial
potencial dele como ninja. E logo depois, Sasuke e Naruto entraram em cena já com novos poderes para impedir que o Tsukuyomi infinito acontecesse. Mas enquanto Naruto curava Gai e os olhos de Kakashi, Madara começava com o plano da lua. Os únicos que não caíram no Tsukuyomi infinito foram os membros do time 7, pois foram protegidos pelo Susanoo de Sasuke. E quando o Uchiha mais poderoso achava que tinha salvado o mundo ninja, Zetsu deu um golpe mortal nas costas dele, revelando a vontade reminiscente de Kaguya, revelando que manipulou todos em volta para trazer a mãe dele de volta à vida, e nesse momento de traição absorve os poderes de Madara e traz Kaguya de volta. Depois, ambos se fundem e a princesa dos Otsuzukis volta. Em seguida, Zetsu queria roubar o chakra de Naruto e de Sasuke para dar à mãe, e felizmente para os protagonistas não deu certo. Kaguya tinha o poder e o controle das dimensões e resolveu mandar Sasuke para outra dimensão como uma forma de separá-lo de Naruto. Obito foi atrás dele junto com Sakura e ambos conseguiram resgatá-lo. Mas em dado momento da luta, para salvar Kakashi dos golpes da princesa Otsutsuki, Uchiha entrou na frente e morreu. Antes de partir, deu os dois olhos pro antigo amigo e direcionou palavras muito bonitas ao Naruto, assim se sacrificando e confiando o futuro do mundo ninja a Naruto. Agora, o time 7 entrou em ação. Kakashi convocou um Susanoo completo, Naruto entrou no modo eremita, junto com o poder de Kurama, com o chakra das 9 bijus e vários clones e Razengans, lançando na direção de Kaguya, que ficou bastante instável. Com isso, ele e Sasuke aproveitaram para dar um golpe combinado nela, sendo finalizado por Sakura, que veio de cima e acertou a cabeça de Kaguya. Sendo assim, os três tinham derrotado a princesa Otsutsuki. Como garantia de que isso não aconteceria novamente, Naruto decidiu selar Kaguya e Zetsu no Shibaku Tensei, com a ajuda de Sasuke Uchiha. Finalmente, a guerra acabou. Depois disso, Hagoromo trouxe todos de volta de dimensão que eles estavam, e em um clima de despedida, Naruto falou com o pai antes que o Edo Tensei fosse desfeito. As bijus foram liberadas para seguirem os próprios caminhos, mas tanto Kurama quanto o Oito Caudas decidiram ficar com os respectivos Jinchurikis. Também ficou decidido que a parte de dentro de Naruto seria o ponto de encontro das bestas. Porém, Sasuke ainda tinha dúvidas em relação ao sistema de Konoha, e ele usou o próprio olho para tentar derrotar os Kages e selar as bijus em 9 luas no Shibaku Tensei. Mas como todos sabemos, Naruto não aceitou muito bem e ambos entraram em um confronto, com direito a Kurama materializada em chakra, Susanoo completo, com o chakra das bijus e muito mais. Uma luta épica e sem precedentes, com os maiores golpes e mais poderosos golpes já vistos na obra. Até que em dado momento, eles acabam em um golpe tão forte que ambos perderam um braço, Naruto com seu Rasengan e Sasuke com seu Chidori. Naruto diz que entende a dor do amigo e depois Sasuke finalmente aceita a derrota, e juntos desfizeram o Tsukuyomi infinito. Passando um tempo, Sasuke deveria ficar preso, mas com a ajuda de Naruto, que teve grande destaque na guerra, e de Kakashi, ele acabou sendo solto por Kakashi, que agora era o 6º Hokage de Konoha. Com isso, Uchiha decidiu vagar pelo mundo como uma forma de redenção pelos pecados que cometeu. Sakura pediu para ir com ele, mas apenas fez aquele mesmo gesto do Itachi batendo na testa de Sakura. O Naruto também o encontrou pelo caminho e devolveu a bandana pro amigo, e depois o Sasuke vai embora. Naruto se torna a maior lenda do mundo ninja e o herói do mundo ninja que liberou o mundo ninja do caos que a guerra ninja trouxe. Com isso, depois de um vídeo completo e desse tamanho, repleto de informações, eu peço muito a sua ajuda com o like no vídeo. Esse vídeo deu muito trabalho para a equipe, para roteirizar, para narrar, para editar, é muito trabalho envolvido e muitas mãos, então o seu like ajuda muito. Aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Aliás, se você quiser saber o resumo da ordem cronológica, tudo o que aconteceu antes de Naruto Clássico e também tudo o que aconteceu em Naruto Clássico, os dois resumos estão passando na tela e estão tão bons quanto este. E olha só, já vou dar um spoiler, o resumo de Boruto vem aí. Então se inscreve para não perder o resumo.